Olá, queridos alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino, sejam bem-vindos ao Aula em Casa. Sou a professora Ana Cláudia Guedes, estarei ministrando a aula do primeiro ano de Matemática. Vamos ver o nosso assunto? Eixo, números e operações. Conteúdo, agrupamentos e desagrupamentos até 100, unidades, dezenas e centenas. Habilidade: escrever, comparar e ordenar números naturais de qualquer grandeza. Já escutaram sobre esse nomezinho, né? Unidade e dezena. Só que hoje é sobre unidade, dezena e centena. Vamos na nossa hora de estudar? Então, nosso assunto hoje, vocês já escutaram essa palavrinha, unidade e dezena. Só que hoje a gente vai mais além, a gente vai até a centena. Lembram-se que a gente aprendeu a contar os números de 1 a 100, porque a necessidade desses assuntos. Unidade, lembra-se que unidade eu conto de 1 a 9. Dezena é quando eu chego no 10, uma dezena, 10, duas dezenas, 20. Lembraram da aula? Hoje nós vamos dar unidade, dezena e centena. Esse nomezinho lembra alguma coisa? Centena. Lembra algum númerozinho? Vocês vão já ver. Bora ver uma imagenzinha para vocês fixarem melhor? Bora lá. Compreender a ideia de unidade, dezena e centena. Cada quadradinho desse aqui que vocês estão vendo, ó, desse verdinho, representa uma unidade. Aqui eu tenho uma unidade, número 1, uma unidade. Aqui eu tenho uma dezena. Se eu tenho uma dezena, eu tenho quantos quadradinhos? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 quadradinhos que formam uma dezena. Um quadradinho, uma unidade. 10, uma dezena. Agora vamos ver quantos quadradinhos eu tenho aqui neste quadro grande. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 quadradinhos. Vamos ver quantas barrinhas eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 barrinhas. Aqui, ó. Esta é uma barrinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E cada barrinha dessa, eu tenho 10 quadradinhos. Ou seja, eu tenho uma dezena. Eu tenho 10 quadradinhos com 10 unidades. Então, eu tenho 10 vezes 10. Vezes. Lembram-se que o sinal de multiplicação é o xizinho? Então, essa continha, eu faço ela assim.
0 vezes 0 é 0, que eu não tenho nada, né? 0 vezes 1 também é 0, que se eu não tenho nada, é vezes nada. 1 vezes 0 é 0. E 1 vezes 1 é 1. E aí eu vou fazer essa continha aqui, ó, com o mais. Deixo 0, o outro 0 e o 1. Lembram-se que número é esse? É o número 100. Olha aqui, ó, o número 100. Se eu tenho 100 unidades, eu tenho 100 quadradinhos. Eu tenho uma centena. Uma centena. Olha o nomezinho. Unidade, 1. Dezena, 10. E centena, 100. 100. Eu tenho uma centena. Estabelecer relação entre unidade, dezena e centena. Olha essa imagem aí. Vocês já prestaram atenção que é o nosso quê? O dinheiro. Nós já estudamos sobre dinheiro, não já? Nosso sistema monetário, lembram-se? Nós estudamos as moedas e as cédulas. É aqui que nós temos moedinhas e cédulas. Se eu tenho uma moedinha de R$1, eu tenho uma unidade. Cédula, lembra o que é cédula? É o dinheiro de papel. Se eu tenho R$10, eu tenho uma o quê? Dezena. O nome já diz. R$10 é uma dezena. E se eu tenho R$100? Bom, né? Ter R$100 dá pra gente comprar um monte de coisa. R$100 eu vou ter uma centena. Eu vou ter 100 unidades. Bora lá ver a imagem? Olha aqui, ó. A moedinha de R$1. Eu tenho uma unidade. Uma unidade. R$10. Olha aqui o número 10. Eu já tenho uma dezena. Ou eu posso ter 10 moedinhas dessa aqui, ó. Se eu tiver 10 moedinhas de R$1, eu também tenho R$10. Eu tenho 10 unidades de moeda. Mas eu tenho uma dezena. E aqui eu tenho R$100. Olha aqui o 100. Número 100. 1, 0, 0. Ó, o número 1 e 2 zeros. É o número 100. Eu tenho 100 unidades. Olha aqui, ó. 100 unidades. Se eu tiver 100 moedinhas dessa aqui, eu vou ter R$100. Mas se eu tiver 10 moedinhas, eu vou ter R$10, uma dezena. E se eu tiver 10 notas dessa daqui, ó, 10 notas de R$10, eu vou ter também R$100. Eu vou ter 10 dezenas. Aqui, ó, que também vai ser uma centena. Se eu tiver 100 unidades ou 10 dezenas, é a mesma coisa que eu tiver uma centena. Eu vou ter uma centena. Uma centena é 100. Relacionar número à quantidade. Olha aí, o que é isso aí? O que é essa imagem aí? A imagem de
brinquedos. Eu tenho vários brinquedos. Se eu tiver... Vamos ver. Olha aqui, eu tenho a pipa. Os meninos gostam de pipa, né? Vamos desenhar uma pipa? Eu tenho uma pipa. Eu tenho o quê? Eu tenho uma unidade. Uma unidade. Uma unidade de pipa. Se eu tiver duas pipas, eu vou ter duas unidades. Se eu tiver três pipas, eu vou ter três unidades. E assim vou contando. Uma pipa, duas pipas, três pipas, quatro, cinco pipas. Se eu tenho cinco pipas, eu tenho o quê? 5 unidades. 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 pipas. Eu tenho o quê? Eu tenho 9 unidades. 9, eu tenho 9 unidades. E se eu fizer mais uma pipa? Eu vou ficar com quanto? Com 10 pipas. Eu posso dizer que eu tenho 10 unidades, mas eu também posso dizer que eu tenho uma dezena, porque eu vou ter 10 unidades de pipas. Eu vou ter 10 unidades, que é igual a uma dezena. Agora, se eu fizer mais 10 conjuntos, cada um com 10 pipas, eu vou ficar com quanto? Lembram-se que a gente já fez essa continha? Eu vou ter 10 vezes 10, que é igual a quanto? 100. Muitas pipas, né? Eu vou ter 100 pipas. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter uma centena de pipas. Muita pipa para brincar, não tem? Mas também nós temos outros brinquedos, né? Vamos supor que aqui a gente tem 100 brinquedos. Vamos aqui apagar as pipas. Nós temos aqui no total dessas 3 caixas 100 brinquedos. Então, eu vou ter uma centena de brinquedos. Só que eu quero brincar só com 10. Se eu tiro 10 para brincar, eu quero só 10 robôs. Vou brincar com o meu robô e com o meu bonequinho. Eu tirei 10 brinquedos.
eu vou ter uma dezena. Mas se eu não quiser brincar com 10 brinquedos, eu vou querer arrumar meus brinquedos em dividir meus brinquedos. Vou contar quantas bolas eu tenho, quantos ursinhos eu tenho. Aí eu achei 30 ursinhos. 30 ursos. Eu tenho aí uma centena? Não. Eu tenho quanto? Eu tenho 3 dezenas de ursos. Ó. Eu tenho 3 dezenas. Eu tenho 100 brinquedos no total, mas eu tenho 30 ursos. Eu tenho 3 dezenas. E aí sobraram o quê? 70 brinquedos. Só que desses 70 brinquedos, eu tenho 7 bonecas. Se eu tenho 7 bonecas, eu tenho 7 unidades de bonecas. Eu tenho 7 unidades. Então, dos 100 brinquedos, eu tenho 30 ursos. Eu posso dizer que eu tenho 3 dezenas de ursos. E 7 bonecas. Então, eu tenho 7 unidades de bonecas. E para nós entendermos melhor sobre a nossa aula de unidade, dezena e centena, fizemos uma festa de aniversário. Quem gosta de aniversário? É gostoso, né? Para termos um aniversário, nós temos que ter um bolo. Olha aí o nosso bolo do aniversariante. Nós também temos que ter docinhos, não podem faltar o docinho. Quem gosta de brigadeiro? Docinho de coco. Que delícia! E não pode também faltar os convidados. Olha aí nossos coleguinhas. Então, a nossa festa de aniversário, para a gente dar uma festa de aniversário, a gente tem que saber a quantidade das pessoas que vêm e o que nós vamos fazer para essas pessoas comerem, né? Para a gente dar, para se divertir, para se alimentarem. E nós fizemos o quê? Um bolo. Se eu faço um bolo, eu tenho uma unidade. Olha, o bolo é grande, então não precisa de muitos bolos. Eu fiz uma unidade de bolo. E os nossos docinhos aqui, ó, temos 100 docinhos. Então, eu fiz quantos docinhos? 100 docinhos. Eu fiz uma centena de doces. E os nossos convidados, quantos são? Contem aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 convidados. Eu convidei uma dezena de amiguinhos. E aí, se eu tenho 100 docinhos, eles vão comer o quê? 10 docinhos cada um, que vai dar 100. Eu tenho 10 unidades de crianças e tenho 100 docinhos e uma unidade de bolo. Gostaram da nossa unidade, dezena e centena? É bem fácil, né? É só ligar o nome, ó. Unidade, 1. Dezena, 10. E centena, 100. Vamos ver se vocês aprenderam? Bora lá no nosso exercitando? Bora lá! O trenzinho está passando com 10 vagões. Qual é a quantidade de vagões que o trenzinho representa? A, uma unidade. B,
uma dezena. C, uma centena. Lembrem-se que ele tem 10 vagões. Mamãe comprou 10 pacotes de balões, com 10 unidades cada. Quantos balões mamãe comprou no total? A, 10 balões. B, 50 balões. C, 100 balões. 10 pacotes de balões. Cada pacote tem 10 unidades de balões. Resolvam aí, façam as continhas. Lembrem-se, 10 pacotes com 10 unidades de balões. E o trenzinho tem 10 vagões. Respondam, daqui a pouco a gente volta com as respostas.
Resolveram? Foi fácil. Bora lá resolver. O trenzinho está passando com 10 vagões. Qual a quantidade de vagões que o trenzinho representa? Se ele tem 10, ele tem uma unidade, uma dezena ou uma centena? Ele tem uma dezena, letra B, ó. Tem 10 vagões, uma dezena. Mamãe comprou 10 pacotes de balões. Olha aqui, ó, os 10 pacotes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pacotes. E cada pacote tem 10 unidades, tem 10 balões nos pacotinhos. Se eu tenho 10 unidades em cada pacote, eu tenho 10 vezes 10. É 0. 0 vezes 1 é 0. 1 vezes 0 é 0. E 1 vezes 1 é 1. Faço essa continha. Que vai dar quanto? 0, 0, 1. Que número é esse? Número 100. Então, eu tenho 100 balões nos 10 pacotes. Ó, letra C. 100 balões. Então, se eu tenho 100, eu tenho o quê? Uma centena. Foi bem fácil, não foi? Vamos para o nosso resumo do conteúdo? Vamos relembrar sobre unidade, dezena e centena? Vamos lá. Compreender a ideia de unidade, dezena e centena. Se eu tenho 1, eu tenho uma unidade. Se eu tenho 10, eu tenho uma dezena. E se eu tenho 100, eu tenho uma centena. Estabelecer relação entre unidade, dezena e centena. R$1, uma unidade. R$10, 10 unidades. R$100, 100 unidades. Mas o 10 unidades eu também tenho uma dezena. E 100 unidades eu tenho 10 dezenas ou uma centena. Relacionar número à quantidade. Se eu tenho um robô, eu tenho uma unidade. Se eu tenho 10 pipas, eu tenho uma dezena. E se eu tenho 100 brinquedos no total, eu tenho uma centena. Uma unidade, uma dezena, 10 e uma centena, 100. E nada mais delicioso do que terminar nossa aula aqui, na nossa festa de aniversário, né? Que eu tenho o bolo, eu tenho o quê? Uma unidade. E os 100 docinhos, eu tenho o quê? Uma centena. E os meus convidados, eu tenho uma dezena. Espero que vocês tenham gostado da aula. Beijinhos, fiquem com Deus e até a próxima aula.